Reis 17, a partir do verso 17. Para perceber algumas coisas, o texto não fala, mas talvez seja perceptível para nós quando ela fala que o pecado dela, a gente não precisa passar no texto só para a gente pensar, né? Ela fala do pecado dela, por causa do meu pecado, né? Que meu filho morreu, então não sabemos o pecado dessa mulher, mas a história aqui é muito interessante, porque é tudo que a gente não espera, né? Que uma criança morra, a não ser que Deus tenha alguns planos para alguns propósitos nessas questões, nesse texto aí. Vamos ler o texto para a gente se posicionar, né? Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-lhe o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. A gente pode tirar muitas lições, mas temos que tomar cuidado para não sair do contexto. De fato, Deus queira nos ensinar um texto como esse aqui. Mas eu tenho feito bastante destaque, meus irmãos, de oração. Os tipos de orações que a gente vai vendo nas Escrituras Sagradas. Aqui no caso nós estamos falando da oração de Elias. Elias é um profeta. E aqui ele já começa no capítulo 17 sem se identificar. Ele não fica aparecendo muita história dele, mas já surge aí no capítulo 17. Mas o ministério de Elias como profeta em Israel, a gente precisa lembrar, meus irmãos, né, nesse momento, nós estamos falando de norte, né, e de sul. O livro de 1 Reis, depois o livro de Crônicas são muito parecidos. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas não são os mesmos capítulos, mas as histórias são semelhantes. Eles contam a história dos reis de Israel. Então você vai ver em 1 Reis, nós já estamos nesse período aqui, num tempo pós-Salomão, pós-Roboão, que é o filho de Salomão, pós-Jeroboão, porque em Roboão divide o reino, norte e sul, tá? Agora estamos falando, Elias está profetizando aqui no reino do norte, onde ficou 10 tribos lá para cima. E esse Israel do norte é tudo Israel. As 10 tribos do norte, veja bem, isso é a vontade de Deus, né? Essa divisão. Deus formou 12 tribos. Agora Israel do norte ele começa com a adoração. Cria, a partir começou com Jeroboão, foi o primeiro rei ali no norte, e cria, meus irmãos, vários lugares de adoração, de idolatria. É muito pesado. Quando você lê a história de reis, ou Crônicas, mas a história dos reis é uma coisa muito triste em Israel, um tempo muito triste, muito pesado, muito carregado. E o norte, ele mergulhou já de imediato, já no começo do reinado do norte lá, já mergulhou de ponta cabeça na idolatria. Tá? Houveram coisas, teve uma base, até crianças eram ofertadas a deuses, né? Bebês, né? Eram ofertados aos deuses pagãos. Nessa época aqui de Elias, o rei era Acabe. Quem não conhece a história de Acabe e de Jezabel, não é mesmo? Era um mau rei, um rei mau, ele era perverso, ele era também idólatra ao extremo, né? Idolatria não deve ter extremo, mas a gente pensar numa pessoa que é idólatra em todos os cantinhos, né? Um pouco mais atrás a gente vai ver que Acabe ele fez coisas horríveis. E o texto diz no
capítulo 16, por exemplo, que ele fez coisas piores do que todos os seus antecessores, inclusive Jeroboão, que inaugurou a idolatria ali no norte de Israel. Ele vai casar com Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal. Essa expressão é Deus pagão, Deus pagão. E por que ela era filha de Deus pagão? Porque ela era uma princesa, né? E dava-se esses nomes, né, bem próximos dos deuses, porque eram pessoas que estavam mais próximas de deuses, dos deuses, do que os outros comuns. O nome Etbaal é uma adoração ao deus Baal, reconhecimento do governo dele. E em todo esse contexto de idolatria a Baal, basicamente, que a história de Elias como profeta vai se desenvolver ali em Israel, no reinado de Acabe. Ele aparece no capítulo 17, é bem no comecinho, nós não lemos, tá? Ele já começa profetizando a Acabe, falando que não choveria nos próximos anos, enquanto não viesse, né, a palavra dele para trazer a chuva de novo. A palavra de Elias, que entende-se palavra de Deus para o profeta Elias, e a chuva voltaria. Então ele falou assim, ó, não haverá chuva. Deus que falou isso para ele. Então agora está avisando, não haverá chuva. Por alguns anos, até Deus mandar a chuva de novo. Só que agora se tornou fugitivo, porque ele anunciou algo ruim e não estava chovendo. Estava faltando pasto. Aí tem uma história mais adiante, no capítulo 18, que Acabe está indo procurar pasto para os cavalos. Porque os animais iam enfraquecendo, eles iam sacrificando os animais, não só os cavalos. Em Israel, por quê? Não estava chovendo. Agora, meus irmãos, vocês lembram da oração de Salomão, quando ele falou no templo? Ele falou assim, quando nós pecarmos, tudo bem, agora é no norte, mas quando Salomão orou, o rei era unificado. Foi quando nós pecarmos, né? E o Senhor cessar a chuva, e orar neste lugar em arrependimento, manda chuva de novo, Senhor. Só que agora não há isso. O povo se afastou de Deus, não há arrependimento, estão adorando a outros deuses, e Deus cortou. Lá em Deuteronômio tem essas mesmas mensagens. É interessante como a palavra de Deus é perfeita, né? Em Deuteronômio traz a mesma mensagem, que quando vocês se desviarem de Deus, o Senhor, Ele cessará. O céu será como um bronze, a terra será como ferro, alguma coisa assim. É que as coisas endurecem, não há chuva lá, e aqui você não consegue romper a terra. E a gente vê essas coisas acontecendo. Agora, ele começa com essa profecia, ele tem que fugir. Por quê? Porque ele se torna fugitivo, porque o rei Acabe quer ele de qualquer maneira, morto. E Elias foi obrigado a fugir da presença de Acabe, por causa desse negócio com a fama de que não há chuva foi ele, né? É de Elias, profeta de Deus, né? Então todo mundo queria pegá-lo ali. Deus manda ele para comer num lugar, um rio chamado Kiriat, e lá ele iria tomar água daquele rio e ele seria alimentado pelos corvos. É interessante a gente pensar nessas coisas, porque Deus faz as coisas dele, né? Vai e se esconde em tal lugar, porque é um lugar que ninguém vai te procurar. Qual pessoa vai se esconder num lugar distante, deserto, né? E num rio que seca, porque depois o rio secou. Aí Deus vai mandar ele para ir para casa de uma viúva. Vai lá para casa de uma viúva, que a viúva vai te alimentar. E aí, meus irmãos, interessante a gente pensar, o que Deus faz dessa forma? Deus, eu estou imaginando nesse contexto, porque a gente pode tirar alguns ensinos, mas com certeza Deus está preparando Elias também, para ele lidar com um rei mau, um governo mau, um governo idólatra, um governo que quer matar quem ama Deus. E, inclusive, ele vai encontrar um profeta no meio do caminho, quando ele está no deserto lá, e Acabe está levando os animais junto com outras pessoas para se alimentar. E quando ele vê esse outro profeta, fala com Acabe, que vou encontrá-lo no Monte Carmelo. E esse profeta fala de forma alguma. Ele quer matar todo mundo. Eu tive que esconder 50 profetas, estão escondidos numa caverna para protegê-los. Então ele estava querendo matar tudo que eram pessoas que se denunciassem como filho de Deus. Acabe, um judeu, queria matar. Né? Jezabel, a mulher dele, não ficava atrás, né? Ela era bem má também. Quando ele manda comer, essa mulher não tinha
comida. Por que Deus faz assim, né? Ela não tinha alimento suficiente. A mensagem dela no contexto daí é que, olha, que eu tenho, eu e meu filho vamos fazer a última refeição. Vocês já ouviram isso, meus irmãos? Alguém falar assim? Nós vamos comer a última comida, depois nós vamos preparar para morrer, porque não tem mais alimento. A gente não imagina isso nos nossos dias. Se você andar mais um pouquinho, você vai encontrar abobrinha no meio do mato, acha. Entende o que eu estou falando, né? E a gente pensava isso aqui, mas era assim mesmo, porque Israel era uma terra árida, de pouca água. E as coisas brotavam, choviam e cresciam, porque Deus providenciava. Ela fala isso. Claro que Deus está preparando esse homem. Mas essa mulher precisava ser tratada por Deus também, de alguma forma. Porque ela estava com alguns problemas e Deus faz essas coisas desse jeito. Esses são os propósitos de Deus que nós não conhecemos, mas nós vamos vendo Deus se revelando os seus propósitos através do que acontece conosco. Elisa fala para aquela mulher, quando ele pede, olha, faz isso, ia pegar a colocação dele, é essa. E o profeta, Deus me precisa cuidado mesmo. Ele chegava lá no lugar e tal. Então ele falou assim, olha, ela fala isso para ele, não temos muita coisa. Ele falou assim, então, agora pega o que você tem e faz primeiramente um bolo para mim, para eu comer. Isso, meus irmãos, não é nenhum direito dele, não. Era uma questão mesmo dele ser um homem de Deus. E aí tem todo um processo de operação de fé e que Deus estava trabalhando. Ela sabia que ele era um homem de Deus. E ela sabia que ela tinha que preparar isso aí. Mas ele vai falar para ela uma coisa muito importante, né? Que ele vai dizer que a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não vai secar, até o dia que o Senhor mandar chuva de novo. Falou para aquela mulher. Ela ouviu isso, soube essa palavra, então ela foi com confiança preparar o alimento para ele. Tá? Isso aí mesmo introduz esse momento aqui da oração, porque aí começa a acontecer outras coisas, né? Acontece então que o filho daquela mulher viúva, ele adoece e ele morre. Que é o verso 17 que nós lemos, né? A criança morre. É um fato muito semelhante ao que aconteceu com Eliseu também. E Eliseu era companheiro de Elias. Eliseu foi sucessor de Elias. Eliseu ora para que a mulher fique grávida, porque ele quis ser grato. A mulher cuidou dele também, essa mulher, só que ela era casada. O marido dela era idoso. Ele sabia que ela não ia poder ter mais filho. Não ia poder ter filho. E provavelmente uma menina muito nova, casada com um senhor muito idoso. E aí, em Israel era muito comum isso. E ela não tem filho, mas ela cuida, eles cuidam de Eliseu. E Eliseu tem um momento que ele já fala assim, o que eu poderia fazer para essa mulher para recompensá-la? E pergunta para ela. O Geazil, o ajudante dele, falou assim, ela não tem filhos. Ou seja, né? Se é um homem de Deus, ora a Deus para que ela tenha um filho, né? A ideia era essa. E ela não pediu nada dele. E ele orou, ela ganhou, bebeu, o bebê cresceu. E daqui a um ano você terá um filho. Acompanhou o crescimento dele. Essa criança morre também. E o processo é muito parecido com o que acontece aqui. Uma coisa diferente é que Elias debruça sobre o menino 3 vezes e Eliseu debruça 2 vezes. Tá? Mas o processo é bem parecido. Essa forma como Deus faz para cuidar até mesmo da nossa fé, né? O Deus das providências. Há momentos, meus irmãos, que a gente vai ver muitos milagres na Bíblia, tinha propósito. Milagre na Bíblia tem propósito. Milagre tem que apontar para Deus. O milagre visa fortalecer a fé das pessoas. Tá? Portanto, eles estavam conhecendo Deus. Israel viveu sobre milagres. Libertação do Egito, abertura do Mar Vermelho, abertura do Jordão, derrota de Jericó e tantas outras cidades por aí afora. Coisas fora do normal. Ressurreição, milagres. Esse é o único Deus, o Deus verdadeiro, né? Que governa Israel e governa o mundo. Então Deus estava fortalecendo, na verdade, a fé de Elias, mas também o reconhecimento e da benevolência de Deus por parte daquela mulher. Ela precisava ver, porque ela faz uma colocação para ele, né? A gente vai ver aí. Ela faz uma colocação. Ela precisava ver que aquele era um homem de Deus e que Deus era o Senhor do céu e da terra, um Deus bom, um Deus que cuida e que ama. E ela fala que, poxa, já tirou tudo, você veio aqui para tirar o meu filho, porque se é de Deus,
E se Deus é o Senhor, é Deus que está por trás disso aí. E é verdade, não está errado. A primeira ação de Elias é orar a Deus. Ele ora, aparentemente, em uma oração de desagrado de Elias para com o Senhor, porque ele vai falar isso aí, permitiu que a mulher que Senhor manda me sustentar. Agora o filho morre, é a minha situação, né? Mas o que é que eu falei assim? Porque a mulher é para me sustentar. Ela tem um único filho. E essa criança morre. O Senhor permite que essa criança morra. Então, humanamente, não era o que Elias esperava que acontecesse. Esperava outras coisas, mas nada disso. Ele esperava que ela não faltasse realmente a comida lá para ela. Deus a fizesse prosperar, mas não que seu filho morresse. Acredito que Elias faz nessa oração, faz muito sentido. Porque ele vai falar, Senhor, para ressuscitar o menino, dar vida a essa criança novamente. E Deus é o quê? O Deus da vida e o Deus da morte. Jesus, lá no livro de Mateus, ele vai falar assim, temei aquele que pode dar vida e pode mandá-la para o inferno. É o Deus. Deus é o Senhor do céu, da terra, de todos os cantos, né, do universo. E aí no verso 21 a gente vê a ação de Elias deitar sobre o corpo do menino por 3 vezes. Então esse ato, meus irmãos, é mais possível que seja bem simbólico, porque Eliseu ele deita 2 vezes, né? Elias deita 3 vezes. Então não dá nem para falar como tem um Champlin, um bom comentarista, ele fala sobre isso como se fosse 3 vezes um número de perfeição, né? Ou seja, houve uma perfeição ali, mas não creio nisso. Eu creio, meus irmãos, simbolicamente pode ter algum sentido sim de deitar, transmitir calor. Alguns dizem que a tentativa de Elias, ele orou a Deus e fez o papel da pessoa de aquecer. Porque a ideia ali é que houve mão sobre mão, corpo sobre corpo e até mesmo, possivelmente, respiração também. Lá em Eliseu isso fica um pouco mais claro. E aqui possivelmente aconteceu também. Isso que lhe daria, que ressuscitaria? Não. Mas Elias está fazendo este processo que está nas mãos dele e orando a Deus que efetuasse o levantamento e o menino se aquecesse. Possivelmente seja essa ideia mais de um aquecimento do corpo. Porque nem se sabe quanto tempo deitou, mas ele realmente deitou sobre o menino e possivelmente para que o menino se aquecesse. Mais importante disso tudo, porque às vezes as pessoas caem olhando isso aí nos números e querendo imitar, né, a oração de Elias, o que Elias fez é a oração que ele faz, porque ela está em plena concordância com Deus. Ele faz uma oração que ela é um pedido a Deus, é a única coisa que ele podia fazer. Ele ora pedindo a Deus que desse vida para aquela criança. Agora, meus irmãos, imaginem a situação. O único filho. Os irmãos sabem, na Bíblia, o marido cuidava da casa. Se a mulher perdia o marido, era muito difícil naqueles tempos. Mesmo falando da Bíblia. Tá? Havia todo um processo e tudo, mas na sequência era o filho. O menino. Quando nascia o menino, esse menino iria cuidar e ajudar. Né? E ela vai perder essa criança. Não sabemos quantos anos tinha, mas ela vai perder também esse menino. Tem o afeto e tem até a necessidade. Essas coisas estão juntas por aí, né? E aí, meus irmãos, acontece com a questão dele deitar sobre o menino, mas ele ora e pede, Senhor, restitui a vida para essa criança. Essa oração tem todo sentido. A gente pensar nisso que ele fez, eu me lembrei dele deitar em cima e depois orar, né? Tiago, ele fala alguma coisa semelhante. Eu preguei aqui na igreja, quando Tiago fala aos presbíteros, né? O doente, se você estiver doente, chame os presbíteros, ele vai lá, unja com óleo e ore. Daí ele vai dizer para a gente, a oração salvará. Isso é muito importante, porque a tendência nossa é nos prendermos nas ações físicas, nos contatos. E isso traz o perigo, né? Disso é que traz sobre nós a glória, normalmente. E Deus está dizendo o seguinte,
quem vai curar é o Senhor. E a oração sua é ouvida por Deus. E Ele opera favoravelmente. Ou seja, a oração é a base. Ele pede vida para o menino, porque essa era a necessidade na oração. E vai ser uma oração de fé, porque a gente está falando de uma ressurreição. Eu nunca esqueço a história de uma vez, faz um tempo, não sei mais quanto, vocês buscar talvez na internet vai achar isso aí, a tentativa de ressuscitar um menino. Os evangélicos lá fazendo umas loucuras, né? Isso trouxe um transtorno na cidade. Eu estive com um pastor lá, ele estava contando essa história para mim também, uma história parecida na cidade dele. O pastor fez uma sucessão de besteira, literalmente besteira, e acabou com a família, né? Porque trouxe umas esperanças e nada aconteceu e ainda aconteceu uns desastres no caminho. Então, eu falo, meus irmãos, que às vezes as pessoas se detêm disso aqui. Não diz na conta que a Bíblia está falando para que nós olhemos adultos, tá? Depois, a ressurreição, ela não é uma coisa muito comum, ela acontece em momentos que Deus determina. Essa é a primeira ressurreição que acontece no Antigo Testamento. Depois vai ter Eliseu fazendo. Depois vai acontecer um fato em que o profeta Eliseu, ele é julgado, o corpo dele ele é julgado numa cova e ali tem uma pessoa morta. Essa pessoa levanta. É interessante, né, de imaginar isso aí. Deus sabe por que faz essas coisas. Depois do Novo Testamento, né? Algumas ressurreições, não muitas. E uma delas foi o Senhor Jesus ressuscitando Lázaro, a própria ressurreição do Senhor Jesus por Deus e Espírito Santo. Tá? O verso 24, então, o 22 e 23 apresenta Deus ouvindo e respondendo à oração de Elias, porque Deus ouviu e respondeu e trouxe vida àquela criança, alegria àquela casa. O verso 24 confirma a glória de Deus. Né? A mulher, ela vai atestar a vocação de Elias, o servo de Deus, o profeta do Senhor. Esse é um profeta de Deus. Ele agiu sob os mandamentos de Deus. Mas ela não vai chamar Elias de um grande homem, tá? Atente para isso. Mas a ideia aí é um homem nas mãos de um grande Deus. Essa é a ideia que fica. Um profeta se torna um grande homem de Deus, sim, mas só nas mãos do grande Deus. A palavra dela, então, é uma palavra de encorajamento para o próprio Elias. E vai apontar para Deus, como Deus que provê e que sustenta e que dá vida. Porque essa é a ideia do texto também. Deus que traz Deus que traz alegria para a vida das pessoas. O Deus que dá vida verdadeira, não o Deus que requer a morte. Enquanto os deuses pagãos, eles queriam sacrifícios, o Deus de Israel, ele dava vida para as pessoas. Concluindo, meus irmãos, algumas ideias para a gente pensar aqui. Mover-se em obediência a Deus pode parecer, em alguns momentos, assustador, né? Ou seja, se obedecer a Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí pela frente? Então, ir para a casa de uma mulher que não tinha alimento suficiente nem para ela, parece estranho. Mas Deus vai cuidar e Deus tem algo por trás disso tudo que Ele quer ensinar para Elias, para aquela mulher também, para aquela família. E Deus fortalece a nossa fé nesses processos, quando isso acontece na nossa vida. Então não estranho, quando algumas coisas muito normais acontecerem, você entender que você está dentro da vontade de Deus, fique em paz. Né? Precisamos perguntar para Deus diante das nossas dúvidas. A pergunta que nós precisamos fazer é para Deus, e tão somente para Deus, para que Deus nos fale. Ele sabe o porquê de tudo, e para tudo Ele tem propósitos. Se nós obedecemos, não temos o que temer, como eu já afirmei na palavra anterior. A oração sempre aponta para o milagre que cabe somente a Deus. É muito fácil nós requerirmos a glória para nós. Não gosto muito de ouvir que aquele fulano está uma pessoa de muita oração. É bom quando tem essas pessoas, mas tem que tomar cuidado quando elas se tornam centro. Pode ser que nós estejamos errando o alvo. Então, bom quando Deus levanta pessoas de oração. Na igreja, em qualquer lugar. Mas eu conheci, tá? Estou falando coisa que eu conheci. Pessoas assim, ela era no centro do bairro, quase que uma profetisa. Era uma mulher, nesse caso.
E a coisa só acontecia se fosse em torno dessa mulher. E virou uma bagunça. Mesmo quando nós usamos remédios, fiz essa anotação aqui, essa observação, são ações e providências de Deus, que é o Senhor da morte e da vida. Você entende isso? Como que Deus opera? Tá? Remédio não é errado, tomar remédio certo. Tá? E aí Deus age em todas essas coisas. A ciência, meus irmãos, ela está sob o governo de Deus. E graças a Deus por isso. O resultado de nossas orações deve apontar para a glória de Deus e mostrar nossa total dependência dele. Somos encorajados nesse processo quando as coisas acontecem assim. Deus nos encoraja e nos fortalece. Tá bom? Então, sempre a nossa oração é para a glória de Deus. É isso que Jesus fez o tempo todo. Nas orações dele, tudo que ele fazia. A glória de Deus. Quando ele vai orar no capítulo 17, ele vai orar dessa forma. Senhor, eu te glorifiquei. Ele está aqui na cruz já. E te glorifiquei, né? Aqui ainda te glorificarei, né, na morte. Então é isso. Jesus não falou essas coisas por falar, porque nós devemos acompanhá-lo no mesmo processo e procedimento. E quando aquela mulher, meus irmãos, e o próprio Elias, a gente pode perceber o seguinte: aquela mulher falou assim, você veio por causa do meu pecado, mas que pecado? A Bíblia não revela que pecado dela. Não dá para ficar especulando, né? Mas esse pecado talvez fizesse com que essa mulher ela não olhasse para Deus com bons olhos. Ou ela tivesse alguma pendência para resolver com Deus, alguma coisa, Senhor, um negócio. Ou tivesse algum perdão, não sabemos, né? Mas essa é a palavra que ela usa lá. E no final ela diz o quê? Deus é o Senhor. A glória a Deus, ou esse homem de Deus, aqui está um homem de Deus. São palavras que confessam a supremacia de Deus. Então há um reconhecimento dela, de que há um Deus em Israel de verdade, um Deus que cuida e que ama. Ela precisou conviver com isso. Agora, talvez a morte dessa criança não só amadurece a fé dessa mulher. Essa criança morre, estou falando por causa do propósito de Deus, né? Essa criança morre, Deus ressuscita. E aquela mulher passa a ter, de fato, uma fé real em Deus. Talvez agora, se ela perder o filho dela, mais adiante, ela não vai sentir, ela não vai brigar com Deus. Porque vieste importunar, né? Não mais isso. E Elias, ele vai sendo fortalecido. Porque mais adiante, quando ele presencia isso na sua oração, agora ele vai enfrentar 850 profetas pagãos lá no Monte Carmelo. Ele vai ter um desafio grande, né? Vai ter que vir fogo do céu para combater aqueles profetas falsos sustentados pelo Estado, que era contrário a Deus. Então haveria uma luta muito grande e outras pela frente. Creio que também Deus está separando Elias e preparando ele de uma forma muito ordenada, né, para o seu próprio ministério. Amém? Deus os abençoe, Deus os fortaleça, né? Que Deus é assim, Ele faz desse jeito, né? E eu queria só lembrar, meus irmãos, que eu queria aproveitar esse texto. Por que nós não vemos tantos milagres que as pessoas nas igrejas querem ver, né? Aquela igreja de milagres, essa igreja não tem, por outra tem, essa não tem. Por que nós não temos mais milagres? Não é que nós não temos mais milagres, continuam acontecendo. E acontece muito milagre. Mas veja bem, a palavra de Deus nos deu todas as bases que nós precisamos para a nossa fé, coisa que eles não tinham de forma ainda muito clara. Deus nos deu o quê? A revelação geral, que é isso que você vê, a criação de Deus. Essa é a revelação geral. A Bíblia diz que Deus se revela, se mostra pela revelação geral. E se conhece a Deus, mesmo que conheça plenamente Deus de salvação, através da revelação geral. Qual a outra coisa que Deus fez para nós, que eles não tinham de forma bem sintetizada? As Escrituras, do cânon bíblico. Nós temos toda a palavra de Deus, Ele se revelou a nós por sua palavra, nós conhecemos Deus. Nós sabemos quem é Deus. Qual outra maneira que Deus se revelou a nós? Pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós já sabemos quem é Deus, o que Ele fez por nós e o que nós precisamos fazer. Por que as pessoas querem milagre para conhecer Deus? Para que Deus seja Deus verdadeiro. Não. Deus faz milagre quando Ele quiser fazer milagre.
Deus faz, Ele é o todo-poderoso soberano. Deus os abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar, irmãos, a Deus.